vos saudar com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quantos nessa noite está feliz, pode glorificar o nome daquele que vive, que reina para todo sempre. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, né? Nós estamos felizes, né, irmãos, de estarmos aqui nesta noite, de ver, aleluia, a igreja adorando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27. Nós vamos fazer uma leitura e depois nós vamos pensar aqui. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 27, versículo de número 3. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Versículo 4, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo, soberano Deus e eterno Pai, no nome do Senhor. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, nesse momento, nessa hora. Abra os nossos corações, Senhor, para recebermos a Tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Podeis assentar, glorificando e adorando ao Rei dos Reis, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero dizer que, quando eu via os pregadores, pastor Zezinho, pregar em um culto de Santa Ceia, eu falei, eu vou pregar no culto de Santa Ceia, mas eu não pensava que era tão difícil, pastor. Irmãos, não sabia que era tão difícil pregar num culto de Santa Ceia, porque você não prega o que você quer, irmãos. Aliás, em culto nenhum você prega o que você quer, aleluia. E eu estive meditando nesta palavra, irmãos, a respeito da traição de Judas, aleluia. E o tema que eu encontrei para esta noite é o beijo da traição. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, seu capítulo de número 26 e versículo 47, nos diz a Bíblia que, estando ele ainda a falar, ele quem? Jesus, a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas, com porretes, aleluia, e vindo da parte dos príncipes do sacerdote e dos anciãos do povo. E a Bíblia vai dizer que o traidor tinha-lhe dado um sinal. Ele disse: o que eu beijar, esse é, prendei. Aleluia. E quando você começa a pensar aqui, irmão, eu vou voltar um pouquinho mais. Quando você volta aqui e você começa a ler a partir do capítulo do versículo 36, nos diz a Bíblia que então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse então Jesus a seus discípulos: olha, assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levantando-se consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Aleluia. Aleluia. Oh, alabaia subnaracas. Aleluia.
E ele vai dizer: ficai aqui e vigiai comigo. E a Bíblia vai nos dizer que, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aleluia, oh santo, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer então que, voltando Jesus aos seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: olha, Pedro, não pudeste vigiar um pouco comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E vai Jesus de novo pela segunda vez, aleluia, dizendo: o meu Pai, aleluia, aleluia. E indo pela segunda vez, Jesus orando, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Aleluia. E a Bíblia então vai dizer então no versículo 47, que estando Jesus ainda a falar, Judas chega. Judas era um dos 12 discípulos de Jesus. Chega Judas, com ele uma grande multidão, irmãos, cheias de espadas, com porretes, aleluia, vindo da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E Judas então tinha lhes dado um sinal a eles, dizendo: olha, aquele que eu beijar, esse é, prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus, aleluia, e ele disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. O beijo da traição. E Jesus então vai dizer a ele assim: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a sua mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse-lhe: coloque no teu lugar a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderias agora orar a meu Pai, e Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Alabaço, aleluia. Jesus poderia, não poderia orar ao Pai e enviar uma 12 legião de anjos e o guardar? Mas aí a Bíblia vai dizer sim dessa forma, aleluia. Como pois então se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então Jesus disse à multidão: saíste como para um salteador,
com espada, com porretes, para me prender, eu que todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste? Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. E os discípulos, deixando fugir. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa então do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas, os anciãos estavam reunidos. E a Bíblia vai dizer que Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E a Bíblia vai dizer que não achavam, apesar de se apresentarem muitas falsas testemunhas. Mas por fim chegaram duas, se disseram: este disse: eu posso derribar este templo de Deus e edificá-lo em 3 dias. E levando o seu sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que este se põe contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. Aleluia. E insistindo o sumo sacerdote, disse: olha, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Então o sumo sacerdote, aleluia, glória a Deus, então disse-lhes Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Aleluia. Ei, esse dia está próximo. Esse dia está próximo. Você pode até não crer, não acreditar, mas vai chegar. Aleluia. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E ele respondendo, disseram: é réu de morte. Aleluia, aleluia. Então, aleluia, cuspiram-lhe no rosto, e lhe davam murros e bufetadas no rosto, e diziam: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Aleluia, aleluia. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximou-se dele uma criada e disse: tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E Pedro nega outra vez e diz: não conheço tal homem. E logo depois aproximou-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali chorou Pedro amargamente.
Aleluia. Oh glória. Os discípulos de Jesus eram inconfundíveis, porque falava igual Jesus, andava igual Jesus. Aqueles criados que viram Pedro, ele diz: você é um deles. Não sou, é porque é igual a eles. Mas Pedro negou. Mas para que se cumprisse o que foi dito por Jesus, que antes que o galho cantasse, 3 vezes Pedro negaria. E assim aconteceu. E quando chegamos no capítulo 27, vai nos dizer então que chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, formavam juntamente um conselho contra Jesus para o matarem, e prendendo-o, levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Aqui é o que se cumpre aqui, aleluia, em Isaías, capítulo de número 53, que vai dizer, aleluia, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nos reputamos por aflito e feridos de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido, Ele foi moído pelas minhas, pelas suas, pelas nossas transgressões, e aleluia, e as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, aleluia. Aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz, esse sofrimento, esses bofetões, esses socos na cara, aquelas pauladas, não era para Jesus, mas era para mim, era para você, era para nós. Mas Jesus, com seu grande amor, Ele se entregou e levou sobre si toda a nossa culpa. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar nesta noite o nome de Jesus. Ei, irmão, outra hora nós estávamos condenados. Aleluia, aleluia. E a Bíblia ainda vai dizer que então Pilatos, aleluia, que Pilatos não ouves quando testifica contra ti, e nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. E ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E a Bíblia vai dizer que tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. E portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: que quereis que vos faça? Solte Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Porque sabia que por inveja, olha só, irmão, isso aqui é terrível, que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes, os sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondeu o governador e disse: qual desses dois querei-vos que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. Oh meu Deus, aleluia. E disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? E disseram todos: seja crucificado.
O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. Você começa a imaginar comigo, a pensar comigo, ali de um lado Jesus, do outro Barrabás, e Pôncio Pilatos ali interrogou na multidão e dizendo: que quereis que vos solte, a Barrabás ou Jesus? Então a multidão vai responder: Barrabás. E ele vai dizer: o que farei de Jesus, chamado Cristo? Eles crucificam. E quando Barrabás indaga algo, eles começam então a gritar mais ainda: crucifica, crucifica, crucifica. Aleluia. Está entendendo nesta noite o que Jesus fez por você e por mim? Aleluia, aleluia. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, tendo mandado açoitar Jesus, e entregou para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram juntos dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na sua cabeça. Em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarnecia, dizendo: salva, salve rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe nele com a cabeça. Meu Deus. E depois de haver escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram suas vestes e o levaram para ser crucificado. E enquanto saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas Jesus, aleluia, ele provando não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Que repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados os guardas o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram uma escrita à sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, balançando a sua cabeça e dizendo: tu que destrói o templo em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarneciam, dizendo: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. O rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. E confiou em Deus. Livre-o agora, se eu ama, porque disse: sou filho de Deus. Aleluia. E mesmo lançaram também o rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta, nos diz a Bíblia, que houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani.
isto é: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns que estavam ali ouvindo diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedeu-a em vinagre e pondo numa cana dava-lhe de beber. Os outros porém diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz: aleluia, aleluia, entregou o Espírito. E a Bíblia vai dizer que eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceu a muitos. Olha só, aleluia. A Bíblia vai dizer no versículo, capítulo 28, para me encerrar, que no fim do sábado já despontava o primeiro dia da semana. Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não temais, não tenha medo, pois eu sei quem buscais, a Jesus que foi crucificado. Aleluia, escute isso, ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vede o lugar onde ele estava. Aleluia, ele ressuscitou. Aleluia, ele já não está no túmulo. Oh, aleluia, oh glória, alabaia, subinaragaia. Nosso Deus está vivo, ele não é um Deus morto, como muitos dizem que ele é. Não, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e foi assunto ao céu, e está à direita do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, oh glória. Levante-se, cai sobre os vossos pés nesta noite, e assim eu já agradeço a minha oportunidade, no nome de Jesus.